Olá, você está aqui no nosso canal que fala sobre comunicação e voz. Comunicação é uma expressão do ser humano que não tem como a gente não usar, né? Não tem como a gente não se comunicar. Desde o momento em que a gente entra em contato com alguém, que a gente está expressando algo, que a gente faz um movimento, uma cara, uma expressão, um gesto, uma pontualidade, uma roupa que a gente veste, sempre está comunicando alguma coisa. Olha só. O tempo todo a gente expressa algo de nós. E será que a gente conhece isso, né? E esse canal então contempla esse assunto tão rico, que eu sou tão apaixonada, que é a comunicação humana, e também sobre voz, que é a área que eu tive a oportunidade de fazer minha especialização, até meu mestrado e meu doutorado, e conheci pessoas incríveis e pude aprofundar muito meus estudos, e eu quero partilhar isso aqui, essa oportunidade que a gente tem de se comunicar falando desses dois temas que são assim preciosos para mim. Mas voltando no post de hoje sobre comunicação, eu fiz uma pergunta aí que a gente habitualmente não faz muito pra gente, né? Como é que será que o outro nos vê? Como é que será que a outra pessoa nos resumiria, se é assim que a gente pode dizer, que tá lá escrito, né? O nosso olho é muito habilidoso para ver o outro, e eu já fiz um post falando sobre isso aqui um pouquinho mais. E a nossa anatomia, muitas vezes, ela não favorece a gente, não. A gente vê o outro, em poucos segundos, a gente acredita que sabe quem a pessoa é, né? Se eu perguntar, como é que é essa sua prima, ou como é que é seu irmão, ou como é que é alguém, a gente resume em poucos segundos. Essa pessoa, ela é muito legal, ela é muito expressiva, é uma pessoa disponível. A gente resume o outro pelo que a gente vê de fora dele, né? E se eu pedir para você se resumir, ou se eu falar para mim, eu gostaria de me resumir, né? Como isso é um desafio. Né? Mas por que eu trouxe essa pergunta? Por que é importante a gente entender esse resumo de nós mesmos? Para a gente entender como a gente é visto pelo outro. O tempo todo que nós nos comunicamos, a gente está expressando algo de nós, e a gente só pode dar qualidade para aquilo que a gente conhece. Então, a comunicação que eu tenho, se é uma comunicação que está no automático, se as minhas respostas são automáticas, se eu não paro para pensar que eu posso fazer alguma coisa mais expressiva, melhor, mudar minha percepção, minha intenção, eu não tenho como melhorar isso. Eu só posso interferir naquilo que eu conheço. E às vezes a gente quer mudar o mundo inteiro, né? Essa pessoa deveria ser assim, aquela assado, para ajeitar, para ficar tranquilo pra gente, na nossa comunicação. Só que nós nos percebermos implica assim em muitos detalhes. Quem eu sou nas minhas expressões? Quem eu sou naquilo que eu organizo para me comunicar? Como é que são minhas ideias? Como é a minha personalidade, né? Personalidade, como eu sou para o outro, personar, qual é minha maneira de chegar para o outro, né? Então, tudo isso é muito desconhecido para nós, e tudo isso sempre foi, assim, uma vontade muito grande minha de poder olhar, né? Uma inquietação, uma busca constante. E aí a gente vai trazer aqui essa divisão do ser humano em pedacinhos. Nós vamos aqui falar sobre algumas, mas bastante expressões que nós temos, e como a gente chega para o outro, como a gente transborda quem a gente é. Quando a gente fala de comunicação mais voltada para o corpo, comunicação mais voltada à elaboração, ou aquela emoção, juntando tudo isso, o que o outro sente de mim? Que emoção eu transmito quando eu me comunico? A intenção não é criar uma pessoa performática, pelo contrário, como eu digo, isso nem existe. Né? Uma pessoa que consiga sustentar uma performance, ela fica até caricata. Mas como é que eu posso realmente descobrir tudo aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu quero transmitir, se as minhas intenções estão nas minhas expressões? Eu gosto muito de usar esse termo. E é lógico também pegar aquilo dentro da gente que a gente acha que a gente tem que disfarçar ou esconder
E em vez de disfarçar e esconder, de fato, ir aprimorando essas nossas características para que a gente se conecte não só melhor com o outro, mas que a gente se conecte melhor com a gente também. Então, hoje, abrindo, o meu desafio é: você consegue resumir como o outro te vê? E trazendo aqui para nós, só de fazer esse exercício já é super importante, porque a gente volta o nosso olhar para nós mesmos. E aí a ideia não é ser um crítico interno, rígido, mas de falar assim: como eu estou criando a minha realidade? Como aquilo que eu tenho vontade que aconteça está claro na minha comunicação? Como eu tenho trazido para a palavra aquilo que de fato é importante para mim? Como você se resume? É um desafio fazer isso? Escreve aqui, eu vou ajudar você a conduzir esse caminho. Comunicação é a maneira que a gente tem de expressar quem a gente é no mundo. A gente tem que dar atenção para isso, né? Muitos posts sobre comunicação e voz. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui, faz uma pergunta, é uma riqueza para mim. É uma riqueza partilhar, porque sem dúvida suas perguntas ampliam as possibilidades de respostas. Até porque a ideia não é trazer nenhuma verdade absoluta, né? Cada indivíduo tem a sua expressão no mundo. A intenção é a gente trazer reflexão para ir galgando degraus juntos e atingindo mais dessa potência maravilhosa que é o ser humano. Comunicação no todo e voz, que é uma parte da comunicação, mas que influencia imensamente na mensagem. E não só a voz como uma expressão da comunicação, mas nós vamos falar da voz cantada, da voz dublada, da voz do dia a dia, da voz quando a gente responde para o outro, da saúde vocal. É coisa que não acaba mais. Tudo isso é a potência do ser humano. Vem aqui. Aqui a gente quer qualificar, trabalhar essa potência. Essa é a paixão que eu trago pela comunicação e voz e que ela só pode existir se a gente se comunicar. Vamos lá!